Boa noite, estamos novamente aqui numa live de Shakti Tantra Yoga, certo? E o tema de hoje, como já estamos anunciando, vai ser um pouco falar sobre sexo tântrico, sobretudo esclarecendo história, mitos, possibilidades, certo? E, bom, começando sobre esse tema, é um tema, como todo, não, que eu que vou falar vai ser bastante polêmico, mas sempre baseado em os fatos históricos mesmo, na pesquisa. O primeiro, não, que é a ideia que a maioria de vocês tem de sexo tântrico praticamente não coincide com as origens do que era, para o que era utilizado o sexo tântrico na antiguidade, não? Na Índia. Vamos falar especificamente, não, de onde nós temos referências históricas, textos incluso, não, que nos falam da utilização do sexo tântrico, não, que é no primeiro milênio da era cristã, não, esse florescimento que teve o Tantra, não, entre o século IV e século X aproximadamente da era cristã, certo? E nessas épocas o sexo tântrico não era o que significa o sexo tântrico agora, que basicamente dentro do Neotantra ficou uma exploração do prazer sexual, uma exaltação do prazer sexual, não? O sexo era utilizado dentro da prática tântrica como um recurso de poder. O que você queria, a partir do trabalho sexual, não era o prazer, e entenda-se bem, não é que o prazer não fosse algo que também acontecia ou de alguma maneira não fosse importante, mas não era o objetivo. O objetivo, não, da prática sexual dentro do Tantra antigo, não, do Tantra de mão esquerda antigo, era gerar energia, não, para os processos, não, dos sadhanas que se faziam com ele, não, e também gerar fluidos densos e sutis que depois eram utilizados, não, em determinados rituais. Então vou repetir isso um pouco para que vocês entendam e explicar mais em detalhe. O sexo tântrico das práticas tântricas Vama-margas antigas, do primeiro milênio da era cristã, não tinha nada a ver com o que nós chamamos sexo tântrico, atualmente ligado basicamente em aumentar o prazer, em ritualizar o sexo, em espiritualizar a prática sexual, não? Era uma cultura, e estava em culturas, em onde não tinham o problema que nós temos com o sexo, não? E já vamos falar um pouco mais disso. Então, não era o intuito do prazer e do próprio acto sexual em si, como agora, ou resolver alguma situação com o parceiro ou com minha vivência de meu prazer sexual, não tinha nada a ver com isso. O sexo como a principal fonte de energia de tudo aquilo vivo, não? E o acto sexual como aquele acto que justamente tem o potencial de reproduzir vida, era utilizado para gerar energia, não? Para gerar determinados fluidos densos, literalmente, não? As secreções vaginais, a sangue menstrual, já vou explicar porquê, o sêmen também, para ser utilizado em determinados rituais, certo? E também para a energia que surgia, não? No momento do acto sexual ser elevada, ser trabalhada em processos, não? Em determinados sadhanas, certo? Há também uma questão muito extremamente limitada, não? Que em donde se diz que o ritual sexual tântrico antigo era o ritual do que se chama os 5M, as 5 M's, não? Pancha, o que se chama Maituna atualmente, não? Em realidade, isso era apenas um ritual de uma escola Kaula, não? E um ritual tardio, não? Geralmente, não? É como diríamos todo o ritual sexual, não? Que vemos nas linhas Vama-margas e nas linhas que têm uma profunda influência também matriarcal e matrilineal, não? O acto sexual, né, era muitas vezes utilizado junto, por exemplo, com plantas de poder, muitas vezes se usa a palavra vinho, que se interpreta como que se bebia vinho, mas em realidade você pode
traduzir também isso mais acertado com a prática como substância embriagante, certo? E que em realidade, se nós traduziremos certamente e vamos para a prática, eram o que nós chamamos plantas de poder, certo? Que depois foi transformado justamente nessa questão de acto sexual, vinho, carne, no peixe e cereais tostados. É uma metáfora, 5 M's, não? Porque sânscrito cada um começa com M, não? Maituna, não como acto sexual, mansa, etc. Mas, em realidade, o consumo, os 3 elementos fundamentais que você encontra nos textos mais antigos é carne, plantas de poder, ou substâncias embriagantes e sexo, a base, não? O Panchamakara, a questão do todo o ritual de Maituna, geralmente tem esses 5 elementos um sentido muito mais simbólico, como encontramos em textos caulas tardios. Os textos que realmente descrevem aquelas cerimônias nos falam muito mais dessas substâncias embriagantes e carne, justamente, e sexo, e utilização justamente do sexo para quê? Para gerar energia, por exemplo, nos casos de os cultos mais antigos, matriarcais, para a mulher que está nesse momento, no acto sexual, por exemplo, incorporar. Uma característica, por exemplo, das antigas yoginis era incorporar durante o acto sexual. Se exatamente o que acontece, por exemplo, como uma incorporação em um ritual do candomblé, em onde desce o santo e a pessoa incorpora. O termo yogini, dentro do Tantra matriarcal antigo, não queria dizer somente a praticante de yoga feminino. Yogini eram entidades intermediárias, vamos dizer similar a um orixá, para você entender aqui, entre o céu e a terra aéreas, com as quais determinadas mulheres, em estados profundos de energia e expansão de consciência, fundamentalmente durante a dança, durante a ingestão de plantas de poder ou durante o sexo, elas incorporavam. Essa incorporação tinha justamente o mesmo fim que podemos ver nas religiões afro-brasileiras aqui. O fato de você comulgar com essas deidades e você receber informação, receber poder dessas incorporações. Também o acto sexual tinha o sentido de abrir canais energéticos, você usar essa energia sexual, a energia orgástica mesmo, sobretudo a mulher, para subir essa energia e abrir seus centros energéticos, e estabelecer determinados tipos de sadhanas, determinados tipos de práticas, e como essas práticas eram comuns e como se considerava que os fluidos que eram produzidos durante esse acto sexual continham a essência do trabalho realizado, esses fluidos eram recolhidos, e eram normalmente misturados com comidas ou com bebidas que eram utilizados pelo resto dos participantes como uma forma de elemento de comunhão. Então, tudo isto pode parecer meio chocante, para alguém mas tem todo um sentido muito profundo e muito interessante, que aí requeriria já várias lives para ir comentando. Mas estou falando assim bastante cruamente, mesmo que isso possa chegar a alguma confusão, para ver que o sexo tântrico original pouco tem a ver com toda a romantização, e com toda a comercialização, com toda a sexualização, no sentido de acto sexual, que se fez do Tantra antiga, agora na época atual, certo? Então, eram rituais de poder. A procura do Tantra é por siddhis, por poderes. Isso parece, ao mundo atual do yoga, influenciado pelo Vedanta, choca muito, porque parece que a palavra poder fosse uma questão que indica corrupção. Muito porque estamos em uma sociedade que lida de uma maneira corrupta com o poder, de qualquer tipo. Mas, em realidade, aqui estamos falando de poder pessoal, não um poder de someter o outro, não um poder, entende, na maneira negativa, num poder exercido para, de alguma maneira, forçar alguém ou algum elemento da natureza a fazer algo, senão um poder interno, certo?
de poder se conectar con todo, ¿no? Y como se dice, ¿no? Dentro de esas prácticas tántricas, ¿no? No existe mukti sin siddhi, ¿no? Mukti, libertação. Sem poder pessoal, não tenho como me libertar. Eu preciso poder para fazer meu processo evolutivo, não? Poder no sentido de poder realizar-me, poder, não, pegar o que são minhas possibilidades, meus potenciais. Até a palavra potencial e poder está ligada. Se falamos desenvolve teus potenciais, ninguém vai achar ruim isso. Se eu te falo desenvolve o poder, teu poder, já parece, não, já uma questão complicada, mas estou falando mesmo. Quando estou falando de desenvolver o poder, é que teu potencial, que é uma semente, não, ele cresce e dê frutos. Então, ter poder. Não? E sempre dou um exemplo muito simples de como ter poder é bom. Não? E como o que significa poder, siddhi, nesse contexto. Não? É tudo que você desenvolve a partir de um aprendizado, não? Sistemático, não? Objetivo, profundo. Então, por exemplo, em um sentido como esse, e em um sentido bem de definição, eu saber nadar e fazer e resgatar uma pessoa que está se afogando é um poder. Porque não toda pessoa sabe. Eu aprendi a fazer isso, treinei, aprendi a nadar muito bem, fiz um curso de salva-vida e agora consigo resgatar uma pessoa que está se afogando. Se eu não tiver esse poder, se eu não saber nadar, por exemplo, pode estar alguém se afogando, e aí, porque eu não tenho o poder, não posso fazer nada. Se eu tiver esse siddhi, esse poder, não, de nadar bem, saber como fazer um socorrismo, alguém está se afogando, posso ir resgatá-lo. Poder, nesse sentido, que é como se fala nesse contexto, não é algo negativo. Não? Se eu sou médico, estudei durante anos justamente para entender como poder curar uma pessoa, como fazer uma cirurgia, e isso é um poder que adquiri a partir de meu estudo. Não? E ali, isso me vai servir para salvar alguém. Se alguém precisa de uma cirurgia e não sou um cirurgião, por mais boa vontade que tenha, por mais pujas que eu faça para Ganesha, a pessoa não vai se salvar. Eu preciso desse poder objetivo, desse conhecimento, e essa capacidade de que esse conhecimento seja funcional, que é o que significa poder, não? É um conhecimento que é aplicado e que funciona, não, para salvar aquela pessoa. Então, poder não é algo negativo. Não? O negativo está na nossa cabeça. É o que, como sempre se fala com respeito ao mais simples, com uma faca. Com uma faca você pode usá-la para cozinhar, para alimentar as pessoas, para cortar tudo, para matar essas mesmas pessoas. Não é a faca, não, que é boa ou é ruim em outro caso, é você que está fazendo essa escolha. Dá para entender? Então, em um sentido que tem um Tantra entrosado com a realidade, com o mundo real, não um mundo ilusório, entende? Em onde minhas ações também são reais e, portanto, repercutem diretamente no meu karma, não? E eu preciso ter o poder justamente de poder agir e o discernimento de entender como isso karmicamente ser bom para mim. Em meio de toda dessa equação, o poder é interessante e aí o poder realmente se transforma em quê? Mukti, em liberação. Dá para entender? Então, o sexo servia por isso. É um elemento de poder. Por quê? Porque é a energia básica. Sexo é a energia básica que movimenta a vida. Entendamos bem, quando se fala de sexo do Tantra, não é erotismo, pornografia, não é o brinquedo que nós fizemos com o sexo. É a energia sexual, é energia reprodutiva. E como usar essa energia reprodutiva, não? Para que, em lugar dela reproduzir vida, reproduza outras situações. É muito interessante. Certo? Só que, e agora vamos a falar dessa imagem que nós temos, bem contemporânea, isso bem novo, essa imagem do sexo tântrico que nós temos surge a partir dos anos 60, do século XX. É muito nova, do Tantra como uma hipersexualidade para você gozar e ter uma maravilhosa vivência do sexo. Não? Uma espécie de erotismo. Nós estamos confundindo Tantra com erotismo. Ou estamos utilizando técnicas tântricas simplesmente para alimentar, não, a necessidades eróticas de nossa cultura.
Dá para entender? E não estou falando isso condenando o erotismo, tudo, acho o sexo uma maravilha por puro prazer, não? Mas é só não misturar as bolas, entender que é uma coisa na origem e que estamos fazendo com ela, não? Então, essa ideia, não, justamente de que o sexo não simplesmente é para prazer, reprodução, sino que ele realmente pode te desenvolver em todas as camadas de tua manifestação, levou, não, a partir de que o Ocidente começou a estudar o Tantra e a perceber isso, primeiro interpretando de uma maneira muito errada e depois quando começou a entender, não, começou a acontecer que a aplicação de tudo isso em nossa cultura é muito difícil. Por quê? Porque basicamente essas culturas que utilizaram o sexo como um elemento para desenvolver poder não tinham as complicações sexuais que nós temos. Então, a questão, mas como era o prazer, tudo, nessa época, não? E nessas culturas com raízes matriarcais muito fortes, que não era o núcleo da cultura védica indiana, que sempre foi repressora do sexo. Nos sectores onde surgiu o Tantra, na região central da Índia, nos reinos tântricos, mas na parte sul e na parte de Assam, não? No leste, norte e noreste da Índia, certo? Eram regiões em onde as culturas não tinham esse caráter patriarcal, repressivo do sexo, e falando até de uma maneira grosseira, vou falar, a gente fudia sem nenhum problema e com muita felicidade na sua vida cotidiana. Então, não precisava de Tantra para resolver problemas sexuais. O pessoal já fudia bem, certo? Então, por isso é que podia utilizar o sexo para outra coisa. Porque não estava preocupado, não, com o sexo como qualidade de vida sexual. Certo? Temos que resolver meu problema com meu prazer. Não, era uma cultura que se permitia naturalmente o prazer. Então, como naturalmente se permitia o prazer, como o sexo não era tabu, não, podia começar a ver que também havia outra dinâmica. Nós ainda na cultura ocidental estamos lidando, por mais liberados que nos consideremos, com o tabu como um sexo, porque por mais de 2000 anos, em nossa cultura, se demonizou e se transformou o sexo em um tabu. E isso é uma marca em nosso inconsciente coletivo que em poucos anos, em poucas décadas, não se elimina. A liberação sexual, gente, começou na década dos 60. Até essa época, não, sexo era má palavra. Então temos muito pouco tempo, não? A década dos 60, não? Assim, podemos dizer, mais ou menos, a ideia da liberação sexual tem o mesmo tempo assim que os discos dos Beatles. Só para ter uma ideia, não? E isso em uma camada bem superficial do mundo, não? Porque na maioria das sociedades não tradicionais, de tudo, mas sobretudo, desgraciadamente, no terceiro mundo, de Ásia, de África, daqui mesmo de Latinoamérica, continua o mesmo. Olha a situação da sexualidade da mulher em todo o tempo, a violência, não, a castração da mulher, não, a não permissão do prazer, não, da mulher está na maioria das culturas. Não? Então, todo esse processo de valorização de revalorização, descobrimento do sexo, valorização do prazer e do erotismo é muito novo para nós. E quando nós começamos a olhar o Tantra, olhamos o Tantra sem entender que aquelas culturas não tinham esse problema. E o primeiro que nós queremos fazer com o Tantra é resolver algo para que o Tantra não era utilizado naquela época. Isso está errado? Não, não estou falando que está errado. Porque, perfeitamente, se eu estou trabalhando seriamente, como nosso problema realmente, como cultura, continua sendo o sexo, por que não utilizar essas experiências também, não, para, como diríamos, equilibrar a primeira etapa aqui? Que eles não precisavam, mas não sei. Certo? Então, mas entender que isso é uma primeira etapa e que depois continua. Só que aqui começou, em um certo sentido, até utilizando-se de uma maneira terapêutica e inteligência, no primeiro momento, as tentativas de usar as técnicas tântricas. Em realidade, as primeiras em Ocidente nem viram para isso. As primeiras técnicas tântricas foram introduzidas no princípio do século XX por ordens mágicas, como a Otto, como a Golden Dawn,
para a magia sexual, que já, e praticamente tudo o que se conhece em diversas ordens mágicas como magia sexual vem diretamente do Tantra Bhama Marga. São reinterpretações disso, claramente por quê? Porque para essas pessoas era claro que para que usavam a sexualidade, não? Os tantristas antigos era para procura de poder. Depois, a partir da década dos 60, não? Com a ideia de que as técnicas indianas, o yoga, não? Aliás, para uma transcendência podiam ter um fim de equilíbrio, um fim terapêutico. E começa a aparecer, não? Essa ideia de usar essas técnicas de uma maneira terapêutica, certo? Aí começa uma outra perspectiva, incluso do Tantra, não? Estamos no momento da liberação sexual e os tantristas usavam para entrar em contato com divinidades, para abrir seus potenciais energéticos, olha, não? Então, em um primeiro momento, não, na década dos 60, é uma abordagem interessante. Então, vamos liberar nossas repressões sexuais e ver que o sexo pode levar-nos a outros estados. Então, era mais fácil na década dos 60, princípios dos 70, encontrar pessoas procurando uma adaptação para o Ocidente da prática do Tantra, mas ainda entendendo essa procura de elevação, não? Mas essas pessoas que começaram a experimentar viram que não só havia uma elevação, senão também um aumento do prazer sexual. Sim, porque as técnicas aumentar a energia não só te aumentam outros potenciais, sino também, se eu não faço subir muito essa energia, deixo aqui, que vai acontecer? Vai aumentar, não? A intensidade do meu prazer sexual só a este nível. E aí começaram pessoas que diziam, pô, isso é um grande barato, olha que legal. Não? Eu posso ficar a noite inteira fudendo, posso ter um monte de orgasmos, vamos ficar fazendo isso que é mais divertido que fazer outras procuras, sei lá, de que outros tipos de trabalhos estranhos. E aí o Tantra começou a ser aquele neo-Tantra que só te fala como você melhorar tua vida sexual. Certo? E aí surge toda uma questão, esquecendo e deixando simplesmente uma espécie de verniz espiritual. Não, porque também você vai se espiritualizar tudo, forçado, porque em realidade o que você está procurando é simplesmente aumentar teu prazer, até sem entendê-lo muito, não? E o verdadeiro processo que é complexo de sadhana, estrutura interna, não? Assim, que não é simples, que não é criar um ritualzinho, não é achar que eu sou Shiva e você Shakti, entende? E colocar umas velas e botar uns mantras. Cara, isso nunca foi a prática tântrica mesmo, não? Nem ritualizar o sexo, não? Faz que o sexo seja tântrico, certo? Que o sexo realmente, no sentido old school, antigo, faz que seja tântrico e que estou usando para expandir minha consciência, para conseguir poder me conectar com outros lados, certo? Assim, usar o sexo, não? Tântrico para simplesmente ter uma melhor vida sexual, não? Nem é errado, mas não é o que fazia o Tantra antigo. Podemos dizer que poderia ser bem utilizado uma função terapêutica contemporânea, não? De aquelas técnicas antigas. Não é algo novo. Realmente, como o termo, é neo-Tantra. É um novo Tantra. E nada contra, ao contrário, eu acho que é muito positivo em nossa cultura, só que não nos podemos esquecer que é apenas um primeiro estágio. Estamos resolvendo um problema que nós temos com o sexo a partir, não, de dados que vêm de uma cultura que não tinha esse problema. Certo? Não sei se ficou claro para tudo isso. Daí, não, que toda essa visão que temos com perguntar qual é a diferença entre sexo e tântrico. Todo sexo que é simplesmente para você ter prazer com o sexo e nada mais que isso, não? Por mais rituais que você coloca, por mais técnicas, não é sexo tântrico em um sentido. Ou é neotantra, ou podemos dizer que são aplicações do tantra para resolver os problemas que tenho para sentir prazer durante uma relação sexual. Certo? Então, a partir de aí as confusões são muitas. Havia algumas perguntas ali. Sim?
Espero que tenha ficado claro. Se alguém vai ficando com dúvidas e que está assistindo, pode mandar algumas perguntas e tentamos esclarecer mais o que eu estou falando. Como usar o sexo tântrico com um parceiro que não tem noção do que seja? Cara, não dá. Sexo tântrico implica que as duas pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Dá para entender? O sexo tântrico implica que ambas pessoas é como tocar com um músico como ir a improvisar com alguém que não é músico, eu sou músico. Cara, se ele não sabe tocar o instrumento, faça o quê? Não dá. Ele vai ter que aprender. Aí sim podemos começar a tocar. Então, não há sexo tântrico com um parceiro que não sabe o que é tantra. Entende? É simples. Ou você pode fazer dentro do tantrismo, existe como tudo, lados corruptos, não? Você pode utilizar a energia sexual dessa pessoa vampiricamente. Isso sim existe. E muito mais no Ocidente, no Tantra, como começou a utilizado em magia, não? Assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, não? Por exemplo, de certas sociedades rosacruzes que falam, não? Por exemplo, que quando você vai fazer o Tantra branco, teoricamente, com uma mulher, não? O homem que vai dirigir, porque são uma visão patriarcal, não? A mulher tem que chegar ao orgasmo, tem que atingir o orgasmo. Esse tipo de Tantra é para vampirizar energia feminina. No Tantra, a mulher tem que atingir o orgasmo e controlar seu processo orgásmico, porque a subida do processo da energia orgásmica na mulher é a chave do trabalho energético do Tantra. Tanto que quando ela chega ao Sahasrara e se abre, é quando você pode incorporar. Certo? Então, se você não tem orgasmo e você não consegue controlar teu orgasmo, que quer dizer atingir platô orgásmico, você entrou no processo orgásmico e ele não é só um pico que cai, sino que ele continua. E você está em um orgasmo constante que vai expandindo tua energia, a mulher, não? Aí sim, essa é a ideia do Tantra antigo de usar a energia. Eu não te deixo subir, te faço gerar essa energia, mas que você não a puxe para cima, fica aqui. Eu posso sugá-la. Esse tipo de proposta tântrica, onde a mulher não goza, não tem orgasmo, é uma proposta de manipulação patriarcal vampírica da mulher. E posso discutir com qualquer que venha aí que se você vê, começa a ler o que há por trás de tudo isso, é muito claro. E isso, em determinados círculos esotéricos, é muito comum. Certo? Que é a pergunta de uma das pessoas que fez. É verdade que no Tantra se recomenda que quando chegar ao clímax, não goze? É, isso que acontece para o homem. E não porque o homem não possa gozar. Depois, isso é mais de a cultura védica e não da tântrica, esse que você não pode derramar o sêmen porque você vai morrer praticamente se você gozar. Vai perder todos os teus poderes. Não? E essa questão, não, para o homem, estou falando agora, não gozar porque gozar te faz perder teus poderes, certo? É uma obsessão da cultura védica, não da tântrica. Não? E é normal das culturas ascéticas. Não? Os ascetas védicos não? Eram brahmacharis, ou seja, desistiam. Brahmachari, por mais que se traduzir atualmente em muita coisa, na Índia tradicional significa que você não vai ter vida sexual e que você vai sublimar tua energia sexual. Então você não tem nenhum contato com o sexo oposto ou com qualquer atividade sexual de qualquer tipo, certo? Então, homens que eram brahmacharis, yogis brahmacharis, chegavam, por exemplo, siddhasana. Sabe? Para quem pratica yoga, é uma postura que quer dizer aquela postura que te dá siddhis. Não? Siddhasana, apesar de falar de siddhis, porque tempo atrás o siddhi não tinha, a questão com siddhis e poderes, não dentro do yoga, começa no final do século XIX, faz pouco tempo. Certo? Esses problemas que tem agora com os siddhis. Mas antigamente não era, brahmacharis védicos também, não? Procuravam siddhis, senão basta ler o Mahabharata, assim. E é uma postura em onde, dá para ver aqui? Certo?
você coloca teu calcanhar pressionando, não, a base dos testículos, aqui. O outro pé vai enrolar, aqui. E o outro calcanhar está literalmente pressionando ali. Fazendo uma pressão entre o ânus, não, e o escroto, não, e a bolsa dos testículos. E ali passo o dia inteiro nessa postura. O que vai acontecer? Não? Algo que atualmente se chama síndrome do corredor de bicicleta. Que esse ponto é onde passa o nervo pudendo, certo? Que inerva o pênis. Se eu constantemente estou comprimindo ele, ou tenho, por exemplo, no caso do selim de bicicleta, não, que está muito impacto, o que vai acontecer? Vai começar a lesionar o nervo. Então, eu vou ficar broxa. Siddhasana por quê? Porque o homem, então, se ficava broxa, não tinha mais potência sexual para fora, mas essa energia sexual podia ser levada para cima. Isso que opinavam os brahmacharis védicos. Isso não é uma viagem tântrica. Não? Porque para os brahmacharis védicos, não, ejacular era perder poder. Por isso, daí temos a questão de urvarretas, não subir o sêmen para cima. Em todas as técnicas de subida de energia. Certo? Só para terminar. No caso da mulher é o contrário, como falei. A questão de aprender a reter, não, a ejaculação, qual é a função que tem dentro do Tantra? Que a prática, não, sexual no Tantra exige que você possa ficar com uma ereção e com controle da tua ejaculação durante tempo não suficiente para fazer tudo o que você quiser fazer. Se você com 5, 10 minutos está ejaculando, não dá para fazer nenhum tipo de prática tântrica. Então você tem que ter um controle da ejaculação. Agora, depende do tipo de prática tântrica sexual que você faça, você pode ou não ejacular, e essa ejaculação pode ter contextos muito diferentes. Certo? Deu para entender ali um pouco? Então, na prática tântrica antiga, a mulher não só chega ao orgasmo, sino que ela fica num estado orgásmico constante. O homem segura a ejaculação para poder dar a base para que tudo isso aconteça e ejacula ou não de acordo às necessidades daquela prática que está se desenvolvendo naquele momento. O sexo tântrico era somente heterossexual? Não, era também, apesar disso ter poucos documentos, não, mas também era homossexual. Tanto entre mulheres como entre homens. Não? Homossexualidade feminina e masculina, me refiro. Assim, geralmente isso é bastante discutido historicamente. Por documentos se sabe que sim, que havia práticas, não? Sobretudo as mais conhecidas eram as práticas homossexuais, vamos falar, porque não tem essa mesma conotação que tem para nós, não? Porque não era por uma questão de escolha de gênero, novamente, era por uma questão de trabalho energético, então é diferente, certo? A característica, não? Vamos falar se as relações eram só entre homens e mulheres, não? Ou eram as que mais espantavam, é muito interessante, sobretudo para a cultura védica, é a questão de relações de mulheres com mulheres, certo? Mas também existiam relações de homens com homens para determinados tipos de aberturas e rituais que se faziam. Normal se desconectar da outra pessoa e se perder em sua própria dissolução, como fica o outro? Justamente isso não seria o Tantra. Porque o Tantra, para que você está em uma relação com outra pessoa? Não para usá-la, ou isso seria justamente o que chamaríamos de Tantra negro ou Tantra patriarcal abusivo, como diria. Em onde você utiliza a energia da mulher para você entrar na tua própria dissolução e que outro, e se entro nesse processo de dissolução, falando muito grosseiramente, estou cagando para outro, porque entrei na minha dissolução e o que aconteceu com a outra pessoa e com a energia da outra pessoa, não tenho nem como, porque já fui. Entende? Tantra original significa que eu estou com outra pessoa, outro ser humano, falamos que podem ser homens, mulheres, assim, para quê? Para trabalhar juntos a energia
E por isso, quando me falaram, me perguntaram, a outra pessoa não sabe, não dá, senão manipulação. As duas pessoas têm que entender o jogo como dois músicos que estão improvisando juntos e como esportistas que jogam juntos, onde você faz o jogo com o outro para chegar a algum ponto. Então, é um processo de união e não um processo de, tipo, me apoiar no outro para ir a um determinado estado. É possível de fazer, sim, mas essa não é a proposta do Tantra antigo. A proposta do Tantra antigo é uma união, tanto que, por exemplo, o Shabam clássico, Tantra é a união de Shiva e Shakti. E tanto nos sistemas mais filosóficos, como, por exemplo, o Shivaísmo de Cachemira, onde Param Shiva, o estado máximo, tudo vem de quê? Da união de Shiva e Shakti. Então, qualquer estado de grande dissolução não verá de um trabalho individual quando você quer fazer um trabalho individual, o lugar para um trabalho, como digamos, ético, não é no Tantra. Faça sozinho, há caminhos dentro do yoga para fazer essa união Shiva e Shakti com as energias masculinas e femininas internas e tudo bem aí, não? Vou para a dissolução. Se eu estou com outra pessoa, não? A alternativa ética do Tantra é que estou interagindo com ela e não utilizando ela não, como um apoio não energético para eu poder ir. Dá para entender? Aqui, fale mais sobre mulher que não consegue chegar ao orgasmo e a manipulação. Sim. Por exemplo, tanto dentro do processo orgásmico, não? Como antes, dar um contexto para entender. Primeiro, não? Mulheres produzem muita energia sexual, não? Tem muita mais energia que os homens, porque, como já várias vezes expliquei, uma mulher tem o poder de gerar uma vida e mantê-la dentro dela. Isso faz que tudo que é yoni, imagina a quantidade de energia que você tem para gestar uma vida dentro de você. Não? O potencial que tem essa estrutura. Não? E, aliás, desse potencial tem o orgasmo ascendente, ou seja, você é capaz de ter um disparo de energia muito grande para cima e o potencial orgásmico que uma mulher tem, sinceramente, a maioria das mulheres não tem ideia do que uma mulher, a partir do conhecimento de sua própria energia e do trabalho sistemático, pode chegar. Não? É realmente impressionante. Para mim, tenho muitos anos, 40 anos de pesquisa no Tantra, continua me impressionando ver os pontos, não só de potência, sino de expansão energética que pode desenvolver uma mulher. Mas, por isso, vampirizar a energia feminina não é tão fácil como parece. Se uma mulher está num potencial orgásmico muito intenso e ascendente, como a energia vai para cima, puxar essa energia para mim é difícil, porque tem uma força enorme. O que eu vou fazer? Eu vou estimular essa mulher para que, podemos dizer, metaforicamente, que antes de chegar ao orgasmo, ela está se carregando de energia, e essa energia não é só dela, ela vem da Terra também, por isso é tão potente o orgasmo. E no momento, quando esse acúmulo chegou a um ponto, o orgasmo se dispara. Antes que o orgasmo se dispare, quando o acúmulo está bom, é o momento que posso puxar, se eu sei como, sem fazer muita força. Quando se disparou para cima, vai ser muito difícil, porque a mulher é como um foguete, aí ela me arrasta. Por isso é que o homem que realmente quer fazer um trabalho tântrico com uma mulher que realmente desenvolveu seu potencial orgásmico, precisa de muito controle ejaculatório, porque um homem que não tem esse controle, com a energia que gera para cima, uma mulher tântrica goza na hora. Está dando para entender por quê? Não? E não deixar a mulher, excitar a mulher, chegar ao ponto do gozo, porque aí ainda posso puxar essa energia, porque ela não dispara para cima. O que seria o orgasmo de platô para o Tantra e como manter esse orgasmo? Bom, como manter é todo um trabalho que é difícil de explicar assim numa resposta, não? Porque isso é como você, fazendo exemplo, como tocar, como fazer para tocar como Jimi Hendrix. Bom,
pode ter que praticar muito, não? E aprender com um bom professor. Desculpa falar assim porque é uma questão como não são questões que são simples, mas te explico o que é o orgasmo do Platão, não? Como falava em outras lives sobre orgasmos, mulher tem muitos tipos de orgasmo, mas mas geralmente, não, o padrão das mulheres, não, incluso quando conseguem entender como é a função poliorgástica, não, multiorgástica, que é o primeiro passo antes do orgasmo do Platão, é perceber, não, esse disparo constante quando há estimulação certa, seja que você se dê essa estimulação, seja que isso seja em conjunto com um parceiro, parceira ou parceiro, não? Mas você tem, não? Você encontra esse disparo do orgasmo. Em determinado momento, não? Quando, por um lado, a maneira em como você usando mudras internos, ou seja, técnicas, não? Que implicam o controle da musculatura, do assoalho pélvico, da vagina, do colo do útero, da respiração, mantém a energia subiu, não? Ela vai descer e vai subir de novo para o próximo orgasmo. Quando subiu, eu a mantenho em cima, certo? Há técnicas similares a Uddiyana Bandha, há trabalhos, a Uddiyana Mudra, em realidade o nome, há trabalhos respiratórios para isso. E aí, se eu estou com um parceiro ou a estimulação que faz mantém a estimulação certa para manter a energia por baixo, não? Então ele atinge o platô e em lugar de descer novamente, não? Ele vai fazer mais que um platô, é como isto. O nível orgásmico não desce de um nível, literalmente de um chakra, então a energia subiu até aqui, não? E aí estimulo e mantenho aqui, tanto para o trabalho interno de mudras, de pranayama, de trabalho respiratório, como estímulo do parceiro. Então mantenho a energia em um ponto e se eu nesse momento tenho um bom controle de visualização, de yantras, tudo, não? De percepção da própria energia, posso nesse momento que está visualizar, conectar com algum tipo de trabalho e usar essa energia que está ativando ao máximo junto com o processo, não? Consciente, não? De introduzir yantras, elementos visuais, não? Ou posso utilizar determinados sons para modelar essa energia de alguma maneira e criar um determinado efeito interno de expansão de consciência, ou externo, isso já seria magia tântrica, projetá-la em alguma coisa. Não sei se foi muita coisa não tentando explicar, mas é um pouco... Não é possível realizar-se no Tantra intuitivamente sem ter informação? Em um sentido, não? Sim, porque o Tantra não é algo que foi dado pelos deuses, não? Então, tem toda a mitologia relacionada, mas em realidade, como que tudo que surgiu em técnicas muito antigas como o Tantra, é uma exploração de capacidades naturais que estão no corpo dos seres humanos, certo? Então, e foi desenvolvido claramente para mim, não? Por todas as pesquisas por mulheres. O Tantra tem uma origem material. Sexualidade não só, como falam, no prazer, sentou em tudo o que havia para elas, e isso desde muito antigo. Tão antigo que, se você vemos, o primeiro que temos, na origem, não? De nossa espécie, assim, Deus não era Deus, era deusa. Certo? E isso não era só uma metáfora de Deus, era porque mulheres começaram a entender que essa energia reprodutiva, que natural, podia se expressar em um potencial que era capaz de criar, como nesse momento estava se criando, as bases da cultura. As bases da cultura foram criadas por mulheres. A cozinha, a cerâmica, o tecido, tudo que os elementos básicos, não existiam, nunca existiu isso na natureza. Obviamente, as mulheres que alcançaram esse ponto de expansão de consciência, em entender como manipular o que tem na natureza para criar coisas, vão ser consideradas, entre aspas, deusas, porque é um conceito bem diferente. Nós temos a palavra Deus, contamina a palavra deusa, porque nós temos a ideia de um Deus patriarcal, verticalista, tudo, não? Essas deusas eram bem diferentes, não, do conceito de deusa que temos, mas esse conceito, não, que imagina para
em um momento onde nada existia, mulheres estar criando as bases da vida. Obviamente que elas iam a ter um lugar de reverência em tudo isso, certo? Com isto estou explicando que, em realidade, o Tantra não é uma dádiva dado por Deus ou pelos extraterrestres, entende? É algo que foi desenvolvido a partir de potenciais naturais. Então, já por exemplo, conheci a melhor pompoarista, podemos chamar assim, não? Que conheci que tem uma habilidade fabulosa no controle, não, de toda a musculatura vaginal da yoni. Assim, se eu contasse as coisas que ela fazia, você acharia que eu estou exagerando, mas não era uma mulher com uma habilidade absurda. Por exemplo, nunca estudou, desenvolveu sozinha. Ela começou, não, quando ela foi adoptada por um casal, era uma criança adoptada, um casal de velhinhos, que ela era um bibelô, então ela não podia fazer muito barulho, não tinha com quem brincar, não? E ela contava que quando tinha 5 anos, certo? Ela começou a perceber que a vagina dela contraía e a vagina dela e a contracção se transformou na amiga imaginária. E aí, desde essa época, ela começou a brincar, não, com a mobilidade, com as contracções dele e, logicamente, continua fazendo isso em toda a sua vida até adulta. Quando eu a conheci, tinha já 30 e poucos anos, a habilidade que ela tinha era absurda. Tinha uma percepção, uma capacidade de controle e uma força que a maioria das mulheres que te dão curso de pompoarismo por aí não chega nem a metade do que essa mulher era e desenvolveu ela individualmente, certo? Por isso é possível, não? O que na Índia se chamou de Tantra, não? Esse conceito de poder utilizar teu potencial sexual como uma maneira de você se realizar é um potencial que está em toda mulher, não? E pode, obviamente, em alguma mulher que esteja conectada com tudo isso, se expressar e se desenvolver. Então, o que é verdadeiramente sexo tântrico e como aplicá-lo inicialmente? Acabei de falar, sexo tântrico é utilizar o sexo não só para o prazer, sino para desenvolver outros potenciais, que não são simplesmente o acto sexual. E como aplicá-lo inicialmente? Como aplicá-lo inicialmente, não entendi bem a que se refere. Tipo, acho que deixa eu ver aqui que tem uma pergunta parecida. Uhum. Como seria começar? Como começar no sexo tântrico? Algumas perguntas aqui. Ou como fazer o sexo tântrico, como começar? Pelo autoconhecimento de nossa própria sexualidade, obviamente, certo? Por mais que o sexo tântrico não implica o estar com um parceiro, parceira ou parceiros, não? Como falei antes, isso não funciona se primeiro eu não tenho um conhecimento, domínio e controle da minha própria sexualidade. O exemplo do músico. Não dá para tocar com uma banda se eu primeiro não aprendi sozinho aqui a trabalhar com o instrumento, certo? Então, da mesma maneira que quando aprendo um instrumento, primeiro há esse conhecer, essa minha relação com aquele instrumento, com música, para depois poder me integrar, obviamente de uma maneira que já vai me permitir entender como me integrar, não? A metáfora entre música é perfeita para isso, não? Mas minha prática vai começar sozinho, descobrindo justamente como ele funciona. E isso, tanto para o homem como para a mulher, é exatamente o mesmo, não? Então, o primeiro passo, não, do desenvolvimento tântrico é poder reconhecer como funciona minha energia sexualidade, minha sexualidade e minha energia sexual, certo? Nós estamos em uma grande desvantagem com respeito àqueles povos que começaram o Tantra na Índia, como acabei de explicar, porque aquelas pessoas tinham vidas sexuais muito mais resolvidas culturalmente. Nós atualmente carregamos estigmas, não, se não pessoais, mas também inconscientes, culturais, desgraciadamente não da egrégora feminina, do inconsciente coletivo feminino, de anos de violência sobre ela. Então,
realmente en Occidente esse princípio fica mais difícil porque precisamos reconectar com a energia sexual, a mulher precisa descobrir seu potencial orgásmico, entender que esse potencial é dela, por mais que você trabalhe com um parceiro, fundamentalmente é dela, entende? Poder entender as necessidades, frustrações e alegrias que a sexualidade natural pode dar, não? E entender que esse é um plano e que a partir de aí posso começar a me desenvolver. E realmente tem que haver necessariamente ou um equilíbrio ou uma renúncia. O que quero dizer para isto? Ou, por exemplo, não? Equilíbrio minha vida sexual, não? No sentido de entendo como minha sexualidade funciona, como ter prazer, a sexualidade comum, e a partir de aí, com isso bem resolvido, começo a perceber como outras variantes podem se abrir, ou muitas vezes também a pessoa deixa de se preocupar como lidar com cada parceiro diferente, com isto, com aquilo, e assume essa prática, não? E a faz individualmente ou só com aquelas pessoas com que realmente ela tem uma conexão de qualidade que entende o que fazer, não? Então toda a vida sexual passa a ser muito diferente da vida cotidiana da pessoa, não? Eu estou trabalhando minha sexualidade com outros objetivos e outros níveis, então não me interessa ir a fazer sexo, sei lá, com uma mulher que não tem nenhuma prática ou que não tem interesse, ou o único interesse que ela tem é ter um orgasmo. Você entende? Deixa ser interessante. Dá para entender um pouco o que estou falando? Uma garota pediu, indica um exercício para desbloqueio da energia orgástica feminina e por quais motivos o orgasmo pode estar bloqueado nas mulheres. Bom, indicar um exercício assim é meio complicado, leva tempo, não? Nós temos alguns cursos online, uma de introdução para o Shakti Tantra, para fazer realmente um trabalho sistemático sobre isso, neste momento o que te poderia aconselhar. Mas por que está bloqueado? Eu falava isso nas lives sobre o orgasmo que nós tivemos, não? O orgasmo na mulher não é simplesmente para prazer. Desde a origem do tempo, a mulher percebeu que o orgasmo é o potencial básico dela. O orgasmo estimula a criatividade, a inteligência, a expansão espiritual da mulher. Então, uma sociedade patriarcal que quer someter a mulher, o primeiro que vai fazer é castrá-la, que é tirar o orgasmo. Então, vai utilizar todo tipo de violência física, estupros para criar justamente trauma, não? Repressões psicológicas, demonização da sexualidade e do orgasmo. Dá para entender? E dessa maneira, séculos, não? De constantemente as mulheres no mundo inteiro, porque desgraçadamente, não? O patriarcado se instaurou como um sistema no planeta todo, na Índia, na China, sobretudo a partir do século X de nossa era, não? Começou a acontecer que o extermínio das yoginis na Índia, não? Das mulheres que praticavam artes marciais internas e artes taoístas na China, das bruxas, a persecução e extermínio das bruxas no Ocidente. Então nós temos, sobretudo nos últimos 1000 anos, assim, uma onda de patriarcado no mundo que violentou, não, as mulheres em todo o planeta de uma maneira de criar realmente uma cicatriz dentro do inconsciente coletivo feminino que é difícil lidar com ela, não? Por isso é que o processo orgásmico está tão... E o orgasmo desapareceu, não? O orgasmo se redescobriu no século XX como processo, não? Antes disso, na época vitoriana, o orgasmo era histeria, era uma doença. Ou não existia, ou era um comportamento aberrante, não? Que uma mulher tinha durante o sexo, que tinha que ser só reprodutivo. Dá para entender? É muito funda a questão. Então, quando uno começa a lidar com o potencial orgástico feminino, muitas coisas acontecem. Então, não é um trabalho que pode ser levado quando... Como trabalho individual, todo, obviamente, mas quando você vai fazer um trabalho em um sentido de se colocar no ponto, vamos trabalhar com a energia sexual e com a sexualidade, é muito sério, porque você vai estar lidando, não, com situações, como te falo, muito profundas. A maioria
das mulheres que conheço, que entraram num trabalho profundo, como nós fazemos, de elaborar a energia sexual, mesmo aquelas que nunca tiveram um trauma pessoal, não? Quando começaram a liberar o potencial, tiveram memórias transpessoais, ancestrais, certo? De toda essa massacre que foi cometida com a mulher, certo? E é, para muitas mulheres, um primeiro momento esse trabalho difícil, não? Algumas mulheres nesse processo desistem, porque se encontram com uma memória, não? Que mesmo que não seja pessoal delas, é do inconsciente coletivo feminino, com a qual é difícil lidar e elaborar, mas é a realidade da história, certo? Enfim, esse tema é longo, é quase para uma live, não? Para finalizar, Marco, do Burlesque, no caso de um casal que pratica o Tantra, existe uma troca energética entre eles ou as experiências são únicas e separadas, ainda que praticando juntos? Não, a questão é, por exemplo, como eu explicava, se há realmente um trabalho tântrico, não, há uma troca. Acontecem as duas coisas. Vamos explicar um pouco, porque em realidade, não, é mais ou menos o casal tântrico, até há imagens que mostram isso, tem, por exemplo, um corpo, porque a energia se liga, não, até o cardíaco, por exemplo, tem uma postura onde a mulher fica aqui, certo? Então vou ligando todos os meus chakras, certo? Então ele tem um corpo, mas ele tem dois bichos e duas cabeças. Eu ligo a energia até aqui, porque até aqui, até o coração, me permite elaborar e criar um grande potencial de energia que os dois juntos aproveitamos, cada um como se expressa e pensa como um ser humano diferente, vai aproveitar a sua maneira. Nós vamos ganhar dinheiro, ganhamos juntos, repartimos na metade e cada um vai gastar naquilo que interessa. Então as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O verdadeiro sexo tântrico é isso. Estamos fazendo sexo porque dois geram uma enorme, temos uma possibilidade de trabalho energético enorme, não? Como falava antes, seja um homem, uma mulher, um homem, isso, o Tantra está mais lá das questões de gênero, entre seres humanos. Vamos falar, dois seres humanos trabalhando com sua energia sexual, se eles realmente entendem como trabalhá-la juntos, gera muito mais, não? Tantricamente, a somatória de energia de dois seres humanos é mais que dois, não? Não é uma somatória, é um processo exponencial. Já está terminando. Mas só que depois essa energia é por cada um aproveitado no seu próprio processo, certo? Ok? Curso online. Curso online. Está me pedindo para fazer a promoção de nossos cursos online. Gente, estamos com uma plataforma, estamos com cursos com o Evi Bayali, temos nossos cursos online na plataforma que estamos lançando, estão aí no nosso Instagram todos os dados, estamos lançando vários cursos de pranayamas, mas também de ovos yoni, de cones vaginais, para todo o trabalho, tanto muscular como energético da yoni, também de tarot meditativo, enfim. Vão para ver nossos cursos online. Não só eles são muito interessantes, tratam de temas que dificilmente você encontre em outro lugar, sino que também é uma maneira de colaborar com o nosso movimento. Nós não somos um estilo de yoga, uma escola, sino um movimento, nós chamamos, para que cada pessoa que estude e trabalhe conosco tenha autonomia e liberdade para desenvolver seu próprio potencial e utilizar o que ensinamos da maneira que ela encontre certo. Não acreditamos em gurus, não acreditamos em únicas verdades, acreditamos em um processo que realmente cria seres humanos autônomos e evoluídos, não? Capazes de pensarem por si, capazes de utilizar, não? Toda essa tecnologia psicofísico-energética que vem do Tantra como uma maneira de eles crescerem e também fazerem crescer o que estão em volta, certo? Terminamos aqui, acho que já o tempo da live está no final. Obrigado para quem está aqui, obrigado para quem participou com as perguntas. Espero que tenha respondido em alguma medida, não, as dúvidas que tenham. Assistam outras lives, se continuam com suas dúvidas, voltem a perguntar,
com gosto vamos estar respondendo. Obrigado e boa noite.